Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar aqui sobre as certidões de óbito, se elas são necessárias ou não para o seu processo de reconhecimento da cidadania italiana na Itália. Para isso, eu vou trazer aqui um post que eu fiz no blog alguns anos atrás. Mais especificamente, em 2019, quando eu estava lá na Itália, eu escrevi sobre isso. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, as certidões de óbito são necessárias no processo de cidadania? Ó, escrevi dia 21 de junho de 2019, quase 2 anos atrás aí. Então, a legislação sobre esse processo da cidadania italiana, a legislação principal é a circular K28, né? K28, se pronuncia em italiano. E o que ela diz? O seguinte, ó. O que você precisa para você verificar se a pessoa tem o direito? Qual que é a documentação? Então, estratto di lato di nascita dell'avo italiano, immigrato all'estero, rilasciato dal comune italiano ove ele nacque. Ou seja, a certidão de nascimento do seu antenato italiano, né? Aqui, o avo italiano, é o dante causa, aquela pessoa que saiu da Itália, emigrou, dando aí a sequência na linhagem, né? E aí, emitida, rilasciato, dal comune, né? Do comune que ele nasceu, ok? Então, documento principal, que a gente sempre fala aqui, documento de nascimento do seu antenato italiano. Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi descendenti in linea retta, compresso quello della persona reivindicata in processo della cittadinanza italiana. Ou seja, atti di nascita, atos de nascimento, certidões de nascimento, munidas de tradução oficial italiana de todos aqueles descendentes na linha reta, né, na linha de transmissão, incluso aquele que está reivindicando o processo de reconhecimento da cidadania italiana, ok? Então, todos os nascimentos, de você requerente até o seu antenato. Atto di matrimonio dell'avo italiano, immigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana, se formato all'estero. Ou seja, certidão de casamento do seu avo italiano, seu dante causa, seu antenato, que emigrou do exterior, munido de tradução oficial italiana, se ele se casou no exterior. Né? Se ele se casou na Itália, não precisa da tradução. Atti di matrimonio dei suoi descendenti in linea retta, blá, 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 blá. É a mesma coisa do nascimento, ou seja, todos os matrimônios dos descendentes em linha reta, na linha de transmissão. Certificato rilasciato dalla competenza autorità dello Stato estero di immigrazione, unito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestando che l'avo italiano a suo tempo immigrato dall'Italia non ha acquisito la cittadinanza dello Stato estero di immigrazione anteriore alla nascita del ascendente dell'interessato. Ou seja, certidão negativa de naturalização, que ele está falando. Que o avo italiano não tenha obtido essa naturalização até o nascimento daquele filho que se tornou aí o seu avô, o seu bisavô, etc. Ok? Então aquilo que a gente sempre fala aqui sobre a CNN. E se for uma CPN, não tem problema desde que seja depois do nascimento do filho que dá a sequência na linha. Certificato rilasciato della competenza autorità consolare italiana, attestando che negli ascendenti in linea retta, nella persona reivindicata il processo della cittadinanza italiana, vi abbiamo mai rinunciato ai termini, tal, daí ele coloca a lei. Ou seja, a NR, né? A NR é o documento que o comune vai pedir para o consulado. Se esse documento fosse algo que as pessoas pudessem fazer, aceleraria muito o processo, mas infelizmente é um trâmite interno. Né? Essa poderia ser uma mudança aí que o governo podia proporcionar para quem está fazendo o processo de cidadania, né? Permitir que a gente coletasse essa NR, ia facilitar demais, porque muita gente fica um tempão na Itália só esperando essa NR. Eu, por exemplo, fiquei 1 mês na espera dela. Ou seja, se isso fosse algo que a gente pudesse pegar, por exemplo, meu processo teria durado menos de um mês. Seria ali cerca de 1 mês, mais ou menos, né? 1 mês e alguns dias, talvez. Então,
Felizmente, isso é o comune que pede para o consulado. E por último ele fala certificato de residenza, ou seja, a sua residência confirmada lá na Itália, ok? Então, aqui ele diz o seguinte: nascimento, casamento, CNN, NR e residência. Ele não fala sobre o óbito, não cita em nenhum momento aqui. Só que, o que acontece? Quando você pede o teu reconhecimento lá na Itália, o oficial do comune, ele vai seguir o procedimento que ele aprendeu, certo? O processo de reconhecimento de cidadania, processo iure sanguine, ele não é um processo corriqueiro nos comunes. Ele é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Eles fazem nascimento, casamento, morte, eleição, várias coisas, várias tarefas diárias que eles têm lá. Agora, reconhecimento de cidadania não é uma delas, é uma coisa que tem eventualmente. Então não é uma coisa que eles fazem sempre a toque de caixa. Então muitas vezes o comune não sabe, não se lembra do curso que ele fez, das aulas relacionadas a iure sanguine. E para não ter erro, ele pede o óbito. Ou então, os oficiais às vezes veem uma matéria, cidadania cancelada por fraude, coisas desse tipo. E aí ele fala, bom, eu não quero que isso aconteça no meu comune, eu vou evitar ao máximo. Então ele tem a prerrogativa de pedir o óbito. Ele pode fazer isso. Não está na legislação como documento obrigatório. Mas se ele se sentir assim, está gerando alguma dúvida, que eu preciso de mais informação, não tô certo de que essa pessoa é descendente desse outro aqui, ele pode pedir o óbito, entendeu? Então, por isso que você tem que estar munido. Se você sabe onde está essa certidão, não vai... Quer dizer, eu ia falar que não vai custar, mas não vai custar muito a mais. O processo de cidadania é um processo caro, você vai colocar aí mais algumas centenas de reais, talvez mais uns 150 reais, mais uns 300 reais, depende de quantas pessoas já morreram na sua linha de transmissão. Beleza? Então, não é obrigatório por lei, mas pode ser solicitado. E aí, vamos dizer que você está lá, entregou a tua pastinha no comune, sem óbito, e a pessoa confere e fala assim, tá faltando óbito. Aí você vai fazer o quê? Você vai voltar para o Brasil, você vai ligar para os teus parentes, pedirem as certidões de óbito, traduzir, apostilar, quanto tempo que você vai perder, certo? Então, esteja preparado para isso, para entregar essas certidões, ok? Então, só esclarecendo, você às vezes precisa se colocar no lugar do oficial que vai fazer o processo. Então, imagine o seguinte, você pega lá um calhamaço de documento, de certidão, e a pessoa que está na tua frente ali, o requerente, você não sabe quem ela é, você não conhece a família dela. Para você olhar aquelas certidões não é tão fácil quanto para ela. E eu sei disso por quê? Quando eu estava fazendo o meu processo, eu olhava aquelas certidões e falava, nossa, está muito fácil aqui, né? Eu, meu pai, casamento, meu avô, bisavô, etc. Muito facinho de entender. Por quê? Porque é a minha família. Quando eu faço análise de outras pessoas, aí é diferente, porque aí você fica completamente perdido. Fala, nossa, mas quem que é o pai, quem que é o filho, quem que nasceu, quem que casou, entendeu? É confuso. Não é automático, não é um negócio que você faz de forma inconsciente, que nem as tuas certidões. Beleza? Bom, galera, hoje era só isso. Se gostou, deixa aquele like e até a próxima.